Bom dia. Nessa sessão eu vou estar trazendo para você, nosso cliente, a exemplificação do fluxo dentro do nosso sistema, como ele funciona e como ele pode estar se adequando à sua regra de negócio. Como nos foi passado anteriormente, o problema que teríamos de solucionar é relacionado ao cadastro de reservas dentro do sistema. Então, aqui temos as informações que nos foram passadas e que são necessárias para estar realizando o cadastro dessa reserva. Para tornar o processo de fluxo dentro do sistema mais fácil, eu já deixei algumas informações pré-preenchidas e pré-selecionadas. Então aqui a gente tem um nome fictício, Fábio, que seria um cliente que está realizando o cadastro da reserva dentro do sistema. Aqui em data, a gente tem esses três campozinhos que se relacionam a dia, o mês e ao ano. Nota que a pessoa também ela pode estar realizando essa reserva para o ano de 2025. Isso permite que o restaurante ele tenha um controle maior e que ele possa estar se planejando brevemente caso seja um evento que necessite de alguma característica a mais ou alguma especificidade. Aqui a gente tem uma faixa de hora das 6 às 9, que é o período que a pessoa pode estar realizando reserva para estar jantando no restaurante. Nesse caso aqui, essa hora exemplifica o horário que a pessoa vai chegar para estar confirmando a reserva e para estar partindo para a mesa para estar jantando. Aqui são a quantidade de assentos que pode se ter em uma mesa. E aqui a gente tem um campo opcional de observações, que permite com que o cliente ele exemplifique ou especifique alguma coisa que ele gostaria de ter no jantar dele, ou talvez se torne algum evento especial e ele necessite de ter alguma coisa a mais. Preenchidos os dados dentro do sistema, ao clicar em cadastrar, é exibida uma janela na tela exemplificando que o registro foi inserido com sucesso dentro do sistema. Agora, caso você, nosso cliente, queira estar consultando os dados que foram cadastrados dentro do sistema, ao clicar nesse botão consultar próximo ao botão cadastrar, é exibida uma janela na tela que possui um campo de pesquisa que permite que você pesquise os dados que foram cadastrados. Nesse caso aqui eu vou estar pesquisando o nome do Fábio, que foi o dado que eu cadastrei anteriormente. E ao clicar em pesquisar, é exibido as informações da reserva que foi feita no nome do Fábio. Caso você queira, por exemplo, estar alterando o seu dado dentro da reserva por algum problema ou alguma coisa específica que aconteceu, ao clicar em alterar, é exibida uma janela na tela, semelhante à tela de cadastro, com a diferença que os dados aqui são relacionados ao Fábio, que foram os dados que foram cadastrados anteriormente. Então, vou fazer uma pequena mudança aqui. De 8 assentos, eu vou estar colocando 4. E no campo de confraternização, eu vou estar colocando reunião. Feito a alteração, é só clicar em salvar e é exibida uma janela na tela exemplificando que o registro foi atualizado com sucesso. Ao clicar em OK, ele fecha, né, essa janela de alterar, e nota que aqui os dados já foram alterados automaticamente, que a quantidade de assentos era 8 e passou agora a ser 4. As observações, antes era confraternização, passou a ser reunião. Agora, caso você queira estar excluindo essa reserva dentro do sistema, é só clicar no botão excluir próximo ao botão alterar, e é exibido novamente uma pequena janela na tela perguntando se você realmente deseja estar excluindo esse registro dentro do sistema. Ao clicar em sim, é exibido uma outra janela na tela, exemplificando que o registro foi excluído com sucesso de dentro do sistema. Ao clicar aqui em OK, nota que o dado foi realmente excluído de dentro do sistema. Espera-se que com esse sistema ele possa estar se adequando à sua regra de negócio e possa estar ajudando no processo dos fluxos que são realizados no cotidiano dentro da empresa. Bom dia! Nessa sessão eu vou estar exemplificando o processo que a gente fez para estar confeccionando o nosso sistema. Então eu vou estar começando pela classe principal até a nossa classe que é relacionada à nossa interface gráfica. Então, aqui dentro da nossa classe principal, a gente realizou a importação da biblioteca Swing e após isso a gente importou
também uma classe connection que para estar realizando o gerenciamento das conexões com o banco de dados. Aqui tem a declaração da classe principal, junto com o método principal, e aqui ocorre a declaração de uma variável para estar armazenando a conexão com o banco de dados. Após isso, a gente tem a criação de um objeto do tipo ConectaBanco CB para realizar uma nova conexão com o banco, onde são passados como atributos a URL da conexão com o banco de dados, o nome do usuário, a senha do banco e o nome do driver do JDBC que é utilizado para se conectar ao banco. Após isso, essa variável con, ela retorna aqui embaixo, pegando a conexão com o banco, onde ela recebe como valor o CB, que foi o objeto que foi instanciado aqui em cima, juntamente com o getConnection. Aqui é uma pequena validação condicional, onde é verificado se a conexão foi estabelecida com sucesso com o banco de dados. Aqui ele realiza a criação ele cria uma instanciação da classe operações, passando como parâmetro a conexão. Caso dê tudo certo, ele abre a tela de cadastro e caso isso não ocorra, é exibida uma mensagem na tela falando que ocorreu um erro ao tentar se conectar com o banco de dados. Passando agora para o nosso arquivo de conexão com o banco de dados, semelhante ao que foi importado na classe AppReserva, a gente importou aqui também a classe Connection, a classe Driver Manager para estar realizando o gerenciamento das conexões do JDBC e a importação de uma SQL da classe SQL Exception para estar verificando os erros ao tentar acessar o banco de dados. Aqui ocorre a criação de uma classe pública para estar realizando o gerenciamento da conexão com o banco de dados, onde são criados os atributos URL, usuário, senha e DRV, que são atributos privados. E após isso, aqui embaixo, a criação de um construtor para receber as informações que são necessárias para estar estabelecendo a conexão, que são as informações que foram colocadas aqui em cima. Aqui embaixo ocorre a criação de um método para estar estabelecendo a conexão com o banco de dados. Então, aqui tem o public connection getConnection, que é a criação de uma variável, um objeto do tipo connection, recebendo como conexão a instanciação, e como valor nulo. Aqui há um try catch, para verificar algumas questões. Aqui ocorre o carregamento da classe do driver do JDBC. Aqui ele estabelece a conexão com o banco de dados utilizando os atributos que foram configurados posteriormente, já mostrado lá em cima. E caso ocorra tudo certo, é exibida uma mensagem falando conexão estabelecida com sucesso. Caso ocorra um erro, ele vai estar caindo dentro do try catch aqui, que caso o driver do JDBC ele não seja encontrado, é exibida uma mensagem na tela falando que o driver não foi encontrado. Caso ocorra algum erro ao tentar realizar a conexão com o banco de dados, é exibido uma mensagem na tela falando que ocorreu um erro ao tentar se conectar com o banco de dados. Por fim, aqui um return desse método, onde retorna a conexão. Posterior a isso, a gente tem o nosso arquivo de operações, onde a gente tem a importação da classe, normalmente da classe Swing, para estar exibindo as mensagens da interface gráfica, a SQL, para estar realizando as operações dentro do banco de dados, e a importação do local date e local time, que são para representação de datas e horas no formato da ISO. Aqui ocorre a criação de uma classe do tipo pública, onde ela recebe a conexão com o banco de dados, aquela mesma conexão que foi criada anteriormente no AppReserva. Aqui a gente tem a criação do construtor que recebe a conexão que é estabelecida com o banco de dados, e agora que entra dentro do processo do CRUD, que são as operações de
criação, inserção, alteração e exclusão. Aqui existe um método inserir, onde é passado como parâmetro o nome, a data, a hora, a quantidade de acentos e as observações. E aqui ocorre a criação de uma variável carry, que recebe como valor o comando do banco de, recebe como valor o comando do SQL de inserção dentro do banco de dados. Nota que próximo ao campo values, ele se encontra com essa interrogação utilizado para evitar com que ocorra a SQL injection dentro do sistema. Então, como eu disse aqui anteriormente, se utiliza o prepared statement para evitar que ocorra SQL injection e que também é utilizado para organizar a consulta. Aqui dentro é criado um objeto prepared statement chamado stmt, onde ele recebe como valor o conexão, preparation, e aqui é passado a carry que foi criada aqui em cima. Aqui ocorre a definição dos campos nome, data, hora, acentos e observações. Nota que o campo hora e o campo data é necessário que ocorra uma conversão para o SQL date e o SQL time. Aqui ele executa a consulta de inserção e aqui embaixo ocorre a criação de uma pequena janelinha gráfica com o JOptionPine. Caso o registro seja inserido com sucesso, é exibido a janela na tela falando que o registro foi inserido com sucesso. Caso ocorra algum erro na hora de inserir, é exibido na tela o erro ao inserir, e aqui ele traz o erro que foi cometido ou que aconteceu. Posterior a isso, a gente tem a criação aqui de um outro método para estar realizando a consulta do registro no banco de dados com base no nome que é fornecido pelo usuário. Então aqui ocorre a criação de um método consultar que recebe como parâmetro uma string nome. Aqui ocorre novamente a criação de uma variável carry para receber novamente um comando SQL. Nesse caso aqui ele vai estar recebendo o comando select, que ele vai estar buscando o dado da tabela cadastro quando o nome for igual ao que o usuário vai estar passando. Novamente aqui com a interrogação para evitar com que ocorra o SQL injection. Aqui ocorre a criação a instanciação de um objeto string builder do tipo resultado, que é utilizado para matar o resultado. Aqui ocorre um try catch, semelhante ao que foi passado ali em cima. Ocorre a criação de um objeto STMT que recebe como valor a conexão, ponto, prepared statement, recebendo a carry que foi criada aqui em cima. Aqui é definido o valor do parâmetro para a consulta que ele vai estar recebendo. Aqui ele vai criar um objeto result_set do tipo RS, que vai receber o STMT e que vai executar a consulta da carry. Aqui tem um laço de repetição do tipo while, que ele vai ser verdadeiro enquanto rs.next, ou seja, enquanto a carry estiver sendo executada. Aqui ocorre a recuperação dos dados do result_set e adiciona os resultados. Então aqui ele retorna a data, a hora e as observações. Aqui embaixo foi criado isso aqui para estar exemplificando e retornando os resultados que foram pesquisados na tela. Aqui retorna o nome, a data, a hora, quantidade de acentos e as observações. Aqui tem uma pequena condição, que caso o resultado estiver vazio, ele vai retornar uma mensagem exemplificando que nenhum registro foi encontrado no nome da pessoa. E aqui é a finalização daquele try catch que foi criado lá em cima,
onde ele recebe o SQL exception caso ocorra algum problema relacionado à consulta. Aqui embaixo tem o return, que retorna os resultados que foram encontrados do nome dessa pessoa. Aqui a gente tem um método para estar obtendo obter os dados de um registro específico. Nesse caso aqui foi criado um array string, tendo como nome do método obter dados, recebendo como parâmetro uma string nome original. Aqui ocorre a criação de uma variável char, que recebe um select. Aqui novamente um try catch, que vai estar recebendo property statement, STMT, todo o padrão que foi explicado anteriormente. Aqui ocorre a definição do valor do parâmetro para uma consulta. Aqui ocorre a execução dessa consulta. E aqui retorna os dados com um array de strings. Aqui ocorre novamente um SQL exception. Caso venha ocorrer algum erro, é exibida uma mensagem de erro na tela caso ocorra algum problema, retornando o erro encontrado. Aqui ele retorna nulo caso ele não encontre nenhum dado. Após isso, a gente tem o método alterar, que é para estar alterando um registro já existente dentro do banco de dados. Aqui ele recebe como parâmetro a string nome original, novo nome, nova data, nova hora, novos acentos e novas observações. Aqui ocorre novamente a criação de uma query, com a diferença sendo essa daqui uma query do SQL utilizada para atualização de um banco de dados. Aqui é passado novamente o prepare STMT com prepare statement query, onde ele vai estar pegando os dados que vão estar sendo alterados e vai estar passando para essas novas variáveis aqui. É o novo nome, nova data, nova hora, novos acentos, novas observações e o nome original. Aqui, novamente, ocorre a conversão da data para o SQL Date e o SQL Time. Aqui ele vai estar realizando a atualização e verifica se algum registro foi afetado. Nesse caso, se alguma linha for afetada maior do que 0, o registro é atualizado com sucesso. Senão, o registro não é encontrado. Aqui, novamente, ocorre o fechamento do catch, onde ele exibe uma mensagem de erro caso ocorra algum problema na atualização. Por fim, o método excluir, que ele exclui um registro com base no nome que é fornecido pelo usuário. Então, aqui tem a criação do método excluir, passando como parâmetro a string nome. Novamente, criação de uma variável do tipo query que recebe como valor um comando do SQL, nesse caso aqui o comando delete. Novamente aqui a criação de um catch para a questão de erro. Novamente a criação de um objeto STMT que recebe como valor a conexão do prepare statement, recebendo como valor aqui a query que foi criada aqui em cima. Aqui ocorre a definição do nome do registro a ser excluído. Aqui ele executa a exclusão e verifica novamente se algum registro foi afetado. Caso o registro for excluído com sucesso, é exibido essa mensagem na tela. E caso não, é exibido na tela que o registro não foi encontrado. Por fim, novamente, um catch que verifica se ocorreu algum erro no processo de exclusão do sistema. Agora eu vou estar executando aqui e passando por cada um dos códigos para mostrar como funciona na prática aqui na tela. Ele já executou aqui. Somente eu vou abrir aqui, verificar se o localhost, o phpMyAdmin está funcionando. Então aqui, pegando o inserir, eu vou inserir um nome genérico, por exemplo, como João. A data eu vou colocar como dia 25 do 11 de 2024, às 8h30. A quantidade de acentos eu vou estar colocando 5. E como observações eu vou estar colocando reunião. Ao clicar em cadastrar,
o registro é inserido com sucesso. Nesse caso, o que ocorre é que na tela de cadastro, que eu vou mostrar posteriormente, há um evento que pega todo esse método inserir e é executado quando o usuário aperta no botão cadastrar. Passando aqui para baixo para consultar. Ao clicar nesse botão consultar, ele leva para a tela de controle, né? Que possui aqui um campo de pesquisa para estar pesquisando os dados que foram inseridos dentro do sistema. Nesse caso, eu vou estar pesquisando o dado que eu acabei de inserir, que é o João, pesquisar, e nota que é retornado na tela os valores que eu cadastrei aqui. Nesse caso, aqui ele está pegando, assim como o cadastrar, que é pego na tela de cadastro, há também um evento na tela de controle que, ao clicar em pesquisar, retorna os dados do cliente que a gente cadastrou. Agora, passando para o alterar. Aqui, ao clicar em alterar, é exibido uma tela semelhante à tela de cadastro. Esse processo aqui eu vou exemplificar na parte da tela de controle. E aqui eu vou estar modificando a quantidade de assentos para 6, por exemplo. Ao clicar em salvar, é exibido na tela que o registro foi atualizado com sucesso. Pegando, claro, esse método aqui para realizar essa alteração no sistema. E por fim, a parte de excluir. Ao clicar em excluir, é exibido na tela uma mensagem perguntando se realmente deseja estar excluindo esse registro do sistema. Ao clicar em sim, é exibido uma janela na tela exemplificando que o registro foi excluído com sucesso. Partindo agora para a parte das interfaces gráficas, nesse caso a tela de cadastro e a tela de controle. Assim como no arquivo de app reserva e conecta banco de dados, e também na de operações, ocorre a importação da classe Swing, da biblioteca Swing, né, que possui os componentes gráficos, a AWT, que é para gerenciar os layouts e as configurações visuais, o Action Event e o Action Lister para o Action Event para capturar as ações dos eventos e o Listener é para realizar a interface de eventos. Novamente, a importação do local date e do local time para representação de data e hora no formato ISO e a importação do Datetime First Exception para a realização de alternativa de erros de formatação relacionada à data e hora. Aqui ocorre a criação de uma classe cadastro que tem por extensão da classe JFrame, que é para representar a interface gráfica de cadastro. Aqui ocorre a criação dos campos dos componentes visuais, tendo eles como atributos privados. Então, aqui ocorre a criação do campo de nome, a criação do combo box para a seleção do dia, da data do dia, relacionada à data, o mês e o ano. Aqui também para a hora e aqui para a seleção do número de assentos. Aqui relacionada ao campo de observações e a referência à classe operações para realização de ações dentro do banco de dados. Nesse caso, aquele processo que eu tinha dito anteriormente, de ao usuário clicar no botão, ele está retornando o método da classe de operações. Aqui é a criação do construtor que inicializa os componentes dentro da tela. Então, ocorre aqui a criação da tela cadastro, recebendo como parâmetros o objeto do tipo operações. Inicialização do objeto e aqui a configuração básica da janela, né? Com o título da janela, o tamanho, aqui no caso de fechar o programa, caso feche a janela, e aqui a criação de um layout de grade com 7 linhas e 2 colunas. Aqui embaixo ocorre a inicialização do campo de nome, aqui ocorre
é a inicialização dos combo box de data, dia, mês e ano. Aqui ocorre a criação. Aqui, uma estrutura de repetição para adicionar os dias de 1 a 31, os meses e os anos. Aqui ocorre a inicialização do combo box para as horas. Aqui ocorre a criação de um array para estar recebendo o intervalo de horas, de 6 horas às 9. Aqui, assim como o Oracom, a inicialização do combo box para estar recebendo um array do tipo integer para estar recebendo um intervalo do número de acentos. Aqui a criação, assim como o campo nome, a criação do campo de texto para observações. Aqui, a criação dos botões para cadastro e para o botão consultar para estar abrindo a tela de controle. Aqui ocorre a adição dos componentes à janela, do campo nome, campo data, hora, acentos, observações, etc. A adição dos botões cadastrar e consultar. E aqui a definição das ações para cada botão. Nesse caso aqui, ocorre a vinculação do método cadastrar, que nesse caso, ao usuário clicar em cadastrar, ele vai estar vinculando ao método cadastrar que está na classe de operações. Aqui, ele vincula com o método abrir tela de controle, que ao usuário clicar no botão controle, ele vai para essa interface gráfica de controle. Aqui torna a janela visível, né, para o usuário. Aqui é o que ocorre quando o usuário clica no botão cadastrar, ocorre a chamada do método cadastrar da classe operações. Aqui tem um método do tipo privado cadastrar. Aqui o try, que aqui ele recupera o processo de dados inserido pelo usuário, coleta o dia, o mês e o ano para montar a data dentro do combo box. Aqui a seleção da hora para conversão do local date, a recuperação do número de acentos, a chamada do método de inserir da classe operações, ou seja, os dados que o usuário vai estar colocando nessa tela, ele vai estar passando para essa chamada de método que está na classe operações. E aqui a finalização do catch para a exibição de um erro, caso ocorra algum problema, nesse caso relacionado à data, ou caso exista um número excessivo no formato de número. Aqui embaixo tem o método abrir tela de controle, que é o método criado para abrir a janela de controle, que vai ser a janela que eu vou estar exemplificando agora. Aqui, semelhante ao que ocorre na parte da interface gráfica de tela cadastro, ocorre a importação da biblioteca Swing, AWT, local date e local time, como foi exemplificado anteriormente. Aqui, semelhante ao que ocorre na tela cadastro, ocorre a criação de uma classe para controle e manipulação dos registros. Aqui, a criação dos atributos dos campos pesquisa, do botão pesquisar, do resultado no painel e, novamente, a criação aqui do objeto operações. Aqui a inicialização do construtor com a interface de controle, inicializada a referência à classe de operações, onde tem as operações do CRUD. A criação da configuração básica da janela, com a definição do título da janela, o tamanho. Aqui para fechar a janela ao encerrar, e a criação do layout da borda para organizar os painéis. Aqui no painel, aqui a criação do painel superior para pesquisa. Nesse caso, é aquele campo pequeno de pesquisa. E aqui em pesquisa field é o campo e o botão para estar acionando a pesquisa. Aqui os componentes relacionados ao painel de pesquisa. Aqui é para estar realizando o posicionamento do painel no topo
E aqui o painel onde é exibido os resultados da pesquisa. Aqui ocorre a ação do botão pesquisar, para estar realizando a pesquisa. E aqui, como mostrado anteriormente, para tornar a janela visível. Aqui ele busca Aqui ocorre a criação de um método realizar pesquisa, onde aqui é criado uma variável termo que recebe como valor pesquisa field, que foi colocado lá em cima anteriormente, o getText e o trim, para a recuperação do texto que foi digitado. E aqui limpa os resultados anteriores que foram digitados. Aqui ocorre a validação da entrada. E aqui ocorre o processo de consulta, que foi criada anteriormente na classe de operações. Aqui a criação de uma variável resultado, que recebe como valor operações.consultar, esse consultar da classe operações, recebendo como termo, que foi criado aqui em cima em realizar pesquisa. Aqui ocorre uma série de pequenas validações. Aqui, se o resultado for vazio ou não contém nenhum registro foi encontrado. Nesse caso é exibido essa mensagem na tela. Aí é exibido aqui no próprio campo de área. Caso contrário, abre o painel para o resultado. Aqui a criação do painel. Aqui a criação do botão excluir e alterar, que é exibido ao lado do campo que é pesquisado, nesse caso o valor retornado. Aqui as ações, caso a pessoa clique no botão, executa a ação relacionada ao método que tem por trás. Aqui a adição dos componentes do painel de resultado, como o campo de resultado que é exibido, o botão alterar, o botão excluir e a criação do painel. E aqui a atualização do painel com os novos resultados. Aqui a gente tem a questão do método para estar excluindo o registro. Aqui a criação de uma variável do tipo int, recebendo como resultado uma janela de confirmação, que é exibido na tela se a pessoa realmente deseja excluir ou não o registro. Caso a confirmação é positiva, ele executa uma operação que está no... Ele executa a operação do método excluir que está em operações. Aqui com a chamada do método, e aqui a exibição da pequena janela na tela, exemplificando que o registro foi excluído com sucesso e atualização da pesquisa. Caso a pessoa posteriormente tente novamente estar pesquisando esse dado que foi excluído, é exibido aquela mensagem na tela que foi mostrada lá em cima de que o dado não foi encontrado. Aqui é relacionado ao que foi mostrado anteriormente, aquela tela que se assemelha à tela de cadastro que é utilizada para estar alterando os dados. Aqui ela recebe como parâmetro a string nome original. Ela recebe um array do tipo string, recebendo como operação obter dados, que é um método da classe operações, e realiza uma pequena validação. Se os dados forem nulos ou os dados forem menor que 5, que nesse caso é utilizado para validar se todos os campos foram corretamente preenchidos, ele retorna um erro que não foi possível estar obtendo os dados. Caso isso não ocorra, ele vai estar extraindo os dados para estar preenchendo os campos. Então, ele vai voltar naquela string de obter dados do método operações, vai trazer aqui como um array, onde cada um dos valores vai estar dentro da posição do array,
E aqui ocorre a configuração da janela de alteração para estar alterando o registro. Aqui, a criação da tela, aqui com o nome da tela, o tamanho dela e o layout. Aqui, aqui no mesmo processo da interface gráfica tela cadastro, que ocorre, né, os campos de entrada dos dados, nesse caso o nome, o dia, o nome, o dia, o mês, o ano. Aqui são para selecionar os itens, né, que já foram brevemente cadastrados, para que quando o usuário entre nessa tela de alterar, tenha os dados relacionados ao usuário que ele pesquisou, que ele queira alterar. Aqui o combo box para a hora. Aqui a seleção da hora. Aqui a seleção dos itens. E aqui a observação que foi feita, cadastrada anteriormente. E aqui a criação de um botão salvar. Aqui a adição daqueles campos que eu disse anteriormente na tela, né? Aqui a questão da ação do botão salvar, né? Aqui ele atualiza os dados do sistema. Nesse caso, ele vai estar pegando o novo nome que foi cadastrado, que foi alterado, do dia, data, hora com já adjacentes e as observações. Aqui ele vai pegar operações alterar e vai receber como um parâmetro os novos nomes que foram passados. Aqui ele atualiza a lista. Aqui ele fecha a tela de alterar, depois do usuário realizar a alteração na tela. E aqui retorna um erro caso ocorra algum problema no processo de alteração. E por fim ele torna essa janela visível. Eu vou novamente executando a operação aqui na tela, para que possa estar vendo novamente toda essa questão. Então aqui, como eu tinha colocado o João, eu vou colocar outro nome aqui. Eu vou colocar, por exemplo, Pedro. Só realizar algumas pequenas modificações. 7, vou manter reunião. Aqui na tela de cadastro ocorre, né, aqui a inicialização dos atributos que vão ser colocados aqui na tela. Aqui ocorre a inicialização dos componentes da tela, que estão aqui. Aqui a ação do botão que ocorre ao clicar em cadastrar. Aqui, esse método abrir tela controle é o método que é executado ao a pessoa clicar em consultar. Aqui, o mesmo processo que ocorreu na tela de controle, onde foram inseridos os campos e tudo mais, é o mesmo que ocorre aqui na tela de controle. Aqui é a execução do método realizar pesquisa. Nesse caso eu vou pesquisar o nome que eu cadastrei anteriormente, Pedro. E aqui eu vou estar executando primeiro a questão do método abrir tela, alterar, para depois estar exemplificando o método de excluir registro. Ao clicar em alterar, é exibido essa tela, todo esse processo aqui embaixo. Aqui ocorre a ação de estar salvando quando altera algum campo. Nesse caso aqui de 7 eu vou estar mudando para 6 e a hora eu vou estar colocando 7,5. Ao clicar em salvar, é exibido o pop-up na tela, exemplificando que o registro foi atualizado com sucesso. Aqui já é alterado automaticamente.
E aqui ocorre a ação de estar excluindo o registro do sistema. Ao clicar, deseja excluir, registro excluído com sucesso. Agora, por fim, como eu expliquei todo o código na sua estrutura macro e também expliquei a parte de como ele funcionaria caso um usuário ou cliente estivesse usando ele, agora eu vou realizar mais uma vez a questão da inserção, alteração e realmente mostrar que os dados estão indo para o banco de dados. Então aqui novamente a tela de cadastros, eu vou estar colocando um nome aqui, vou estar colocando, por exemplo, José, e a data dia 28, dia 29, nesse caso dia 29 de 11 de 2024, às 8 horas, com 6 assentos, e a observação é que vai ser uma reunião. Agora eu vou clicar aqui em cadastrar, registro inserido com sucesso. Se eu vim aqui agora no PHP MyAdmin e atualizar, o dado foi inserido com sucesso dentro do banco de dados. Agora aqui eu vou realizar uma consulta para estar alterando, né? Vou estar precisando José. Agora eu vou alterar. De 18 horas eu vou colocar 19h30 e de 4 pessoas eu vou colocar. De 6 pessoas eu vou colocar 4 e vou salvar como confraternização. Salvar, registro atualizado com sucesso. Se eu vim aqui atualizar novamente o PHP-MyAdmin, os dados foram alterados, a hora de 6 horas passou para 7h30, assentos que eram 6 foi para 4 e o espaço que era reunião foi para confraternização. Agora eu vou excluir esse registro e nota que ele foi realmente excluído do sistema. Esse trabalho permitiu com que a gente colocasse em prática o que foi aprendido nessa última parte da matéria relacionada ao laboratório de técnicas de programação orientada a objeto, onde a gente também pôde estar trabalhando com as interfaces gráficas. Além de estar colocando em prática os conhecimentos que a gente adquiriu em sala de aula, está aprofundando mais conceitos que vão estar ajudando a gente durante toda a confecção do nosso projeto de PI.